Revista Boa Nova, o que acontece depois da morte. Esse item é a maravilhosa dádiva da vida. Para se compreender a morte, temos de entender primeiro o que é a vida. Os maiores pensadores do mundo, como os filósofos gregos Platão, Aristóteles e Sócrates, lutaram com essa questão. Cientistas e teólogos têm dedicado toda a vida tentando encontrar a chave que abre o mistério da existência humana. Mas somente quem primeiro criou a vida pode dar a resposta que tão desesperadamente precisamos. Temos de olhar para o início da vida para compreendermos. A religião, a filosofia e a ciência concordam que a vida física teve um princípio. Há quem creia que a vida evoluiu ao longo de milênios, mas a Bíblia revela um Deus que corajosamente alega o ser o Criador de toda a vida e que criou a vida para um grande propósito. Através de sua palavra, Deus nos dá a resposta para as perguntas mais importantes da vida. Por que os humanos são diferentes dos animais? Muitas pessoas estão familiarizadas com o registro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. A palavra Gênesis significa o princípio, ou a origem. Em Gênesis, Deus revela a origem das formas da vida que encontramos no planeta Terra. Observe o que Deus diz acerca da vida humana em Gênesis 1:6. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as asas do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Existem várias formas de vida que servem à humanidade, na realização de um grande propósito. Porque o homem e a mulher foram criados para um propósito extraordinário dado por Deus. Os seres humanos são os únicos seres criados à própria imagem de Deus, uma designação que não se aplica a qualquer outra criatura de sua criação. Homens e mulheres são únicos entre a criação física de Deus. Na semelhança com Deus, por serem capazes de tomarem decisões, planejar e criar, Deus, em vez de nos prover de um instinto como dos animais, nos criou com intelecto, conhecimento próprio, capacidade de aprender, de raciocinar, de comunicar e de produzir. Os cérebros humanos são fisicamente muito semelhantes de alguns animais. Não obstante, os seres humanos têm muito mais capacidade. A Bíblia revela que a diferença entre a mente humana e o cérebro animal é uma essência espiritual que Deus incluiu nos seres humanos. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem, que nele está? Algo que ainda falta no ser humano. Paulo refere-se ao espírito do homem como sendo o que faz a humanidade ser intelectual superior aos animais. Este espírito nos separa dos animais, permitindo-nos saber as coisas do homem, para pensarmos e compreendermos a um nível mais alto. Nós fomos criados com certas capacidades intelectuais semelhantes às do próprio Criador, que nos possibilita desenvolver habilidade em matemática e ciência, inventar escrita, construir grandes civilizações, aprender do passado e planejar o futuro. Quando Deus soprou o fôlego da vida em Adão, ele deu ao primeiro ser humano mais do que uma existência física. Ele transmitiu a Adão aquela essência espiritual e intelectual que provê à humanidade as notáveis capacidades da mente humana. A Bíblia revela um Deus que corajosamente afirma ser o Criador de toda a vida e que criou a própria vida humana para um grandioso propósito. Através da sua palavra, Deus nos dá as respostas para as perguntas mais importantes da vida. No entanto, o apóstolo Paulo mostra que ainda falta mais alguma coisa. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão pelo Espírito de Deus. Aqui Paulo fala de um outro Espírito, o Espírito de Deus. Ele prossegue: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. O entendimento espiritual que ultrapassa o nosso intelecto humano normal só é possível através da ajuda extra, da influência e do poder do Espírito Santo. Paulo acresce: ora,
O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Nós veremos que este elo espiritual com Deus é vital para se conhecer e vir a ter uma experiência própria da razão da nossa vida. A vida humana foi criada para um grande propósito. A humanidade, quando comparada com a vida das plantas e dos animais, foi criada por Deus com uma dimensão espiritual para um propósito muito mais elevado. Diversas escrituras revelam que a razão da vida humana é uma preparação para um nível muito mais alto de existência, o qual inclui vida eterna, imortal e espiritual. Deus nos criou para que todo aquele que nele, Jesus Cristo, crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu a Jesus Cristo poder sobre toda a carne, para que Jesus Cristo dê a vida eterna a todos quanto Deus Pai lhe entregou. Deus promete que recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna, e aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória e honra e incorrupção. Nós temos a esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Uma vez mais, essa é a razão da existência da vida humana, para no final recebermos a vida eterna. Em resumo, Deus é o Criador e sustentador da vida. Ele criou a vida humana em um nível diferente das plantas e animais para realizar um muito maior desígnio. As nossas vidas consistem de relações, objetivos e experiências que às vezes são agradáveis e em outras são difíceis. Todavia, o objetivo final de nossas vidas excede muito a mera satisfação das necessidades e prazeres cotidianos. Para saber mais sobre o fantástico problema da vida humana, não deixe de pedir sua cópia gratuita de nossa publicação Por que você nasceu? Através do site http://portugues.cg.org ou pelo endereço mais próximo. Esta publicação explica detalhadamente, usando as Escrituras, o propósito e o plano de Deus para você e toda a humanidade. Esta publicação não é para ser vendida, é um serviço educacional de interesse público, publicada pela Igreja de Deus Unida, uma seção internacional. E eu, Carlos Rodrigues Coelho, divulgador do Evangelho de Jesus, fiz esse vídeo. Amém.